Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, dê aquele like. Não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho. E também espero que você mande a sua carta, sua história. O e-mail é cartasaudadeelicorreia@gmail.com. O padrasto e o trauma em minha vida. Me chame apenas de Nath Eli Correia. Eu moro em Arujá. Sim, e aqui vou contar uma parte da minha vida, um pouco da minha história. Eu sempre morei com minha mãe e minhas irmãs. Sou filha de uma mineira batalhadora, de uma mineira cheia de garra. Mineira, mas com coração paulista. Aos 13 anos, eu arrumei um namorado. E aos 14, engravidei dele. Mas me separei, pois nossa relação não deu certo, pelo fato dele gostar de usar drogas. E eu não aceitava viver daquela maneira. Não queria que o meu filho tivesse um pai drogado. Minha mãe, no começo, ficou brava comigo. Ficou nervosa comigo, pois eu só tinha 14 anos e grávida. Minha mãe teve 4 filhas e o sonho dela era ter um menino. Bem, devido à minha gravidez precoce, eu apanhei dela. Apanhei bastante na minha gravidez. E hoje eu entendo a minha mãe. Ela só queria o meu bem. Ela, que já era separada do meu pai, tinha que batalhar para criar todos nós, os filhos, e agora eu grávida, vindo aí um neto ou uma neta. Nós não sabíamos ainda qual o sexo do bebê. Sim, não estava sendo nada fácil para ela aceitar essa gravidez, e logo aos 14 anos. Com 7 meses de gestação, eu fiz um ultrassom que mostrou que eu esperava um menino. Eu estava à espera de um menino. E quando a minha mãe soube que era um menino, tudo mudou. Minha mãe, que sempre sonhou em ter menino, e ela tinha 4 meninas, agora com a possibilidade de ter um neto menino, nossa, ela passou a cuidar de mim. Mas com tanto carinho, mudou da água para o vinho, da água para o vinho. E quando o nenê nasceu, nossa, era Deus no céu e o pequeno aqui na terra. Era o neto. Olha, tanto que até hoje, 19 anos depois, ele é o tesouro, ele é tudo na vida dela. Enfim, graças a Deus, eu tive minha família perto de mim, que me ajudou a criar o meu filho com muito amor. Hoje, ele é um homem de caráter e um homem de bom coração. Quando o meu filho estava com 3 meses, minha mãe arrumou um namorado, que até então parecia ser uma ótima pessoa. E como pagávamos aluguel, ele tinha um sítio. Então, ele tinha um sítio e nos chamou para morar com ele no sítio. A minha mãe aceitou. Tiraria dela o encargo do aluguel. Então, fomos morar no sítio desse namorado de mamãe. Mudamos para o sítio. O lugar era muito gostoso, era muito bom. Tínhamos verduras, frutas, legumes à vontade. Confesso que apesar de tudo que eu vou escrever aqui, eu sinto falta daquele lugar. Apesar de tudo que eu vou escrever aqui, a partir de agora, eu sinto saudade daquele lugar. Com o passar dos meses, nós ali, morando naquele sítio, eu fui vendo, eu fui observando atitudes do meu padrasto meio estranhas. Comecei a observar, a perceber ele com um olhar estranho, principalmente sobre mim.
Uma vez, minha mãe pediu para que eu fosse até o fundo do sítio, onde ele estava capinando, pedir a ele dinheiro, pois ela queria fazer uma canjica e precisava dos ingredientes, precisava de dinheiro para comprar. Então eu fui até lá, dei o recado para ele e nesse dia eu até estava com o meu filho no colo, quando ele vira para mim e diz: quer dinheiro? Eu posso te dar mais que isso, se você quiser. E apontou para baixo, onde o seu órgão genital estava ereto. Eu, na hora, disse que ele era ridículo. Você é ridículo, ridículo. E eu vou contar para minha mãe. Vou agora mesmo contar para minha mãe. Então ele me ameaçou. Pode contar, mas se você contar, vai ter morte. Você não tem medo? Pensa bem. Quer contar, conta. Mas vai ter morte. Nessa hora, eu saí de perto dele, quase que correndo, e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu não tive coragem de contar para minha mãe. Aliás, eu tinha vontade de contar, mas não tive coragem, porque ele falou: você pode até contar o que você viu, mas vai ter morte. Aquilo me deixou tão mal, principalmente por eu não poder falar para minha mãe, por não ter coragem de falar para minha mãe. Aquilo me deixou tão mal. Como ele podia ser tão nojento, tão mau caráter, de não respeitar a minha mãe? Puxa, que absurdo foi aquele! Essa foi a primeira vez. Essa só foi a primeira vez de muitas que esse safado, esse ordinário, esse monstro passou a me infernizar a vida. Uma vez, estava no meu quarto dormindo com meu filho. Abri o olho e ele estava ali, no meu quarto. E levei um susto e pedi para ele sair. Saia imediatamente, saia! Uma outra vez, ele fez buracos na parede do meu quarto para me ver. Sim, ele fez buracos na parede para me espionar quando eu estivesse me trocando de roupa. Sim, eu estava arrumando a casa um dia e ele atrás do pé de limão que havia em frente da casa. Eu estava arrumando a casa e ele atrás do pé de limão que havia em frente à minha casa, olhando para mim e fazendo as coisas nele mesmo. Sabe, dá para entender. Eu chorava todos os dias. A minha vontade era matá-lo. A minha vontade era matar ele. A minha vontade era ir embora dali. Mas todas as vezes que eu ameaçava de contar para minha mãe, ele dizia: conta, conta para você ver. Conta, vai ter morte, hein? Pode contar, mas já sabendo que vai ter morte. Você não tem medo, não? Você não tem medo? Olha, se você contar, pode acontecer, olha, coisa muito ruim aqui. Muito ruim. Então conta. Conta pra você ver. E com isso eu sofria calada. Não dá nem pra descrever aqui o que eu sentia e o que eu passei na mão desse cafajeste. Olha, só de eu falar, só de eu dizer assim por cima, a minha voz já fica embargada. E me dá muito nojo desse cara, desse sujeito. Era eu arrumar um namorado e ele colocava pra correr. Sim, ele pegava o facão e ficava rondando a gente até a pessoa ir embora. Ele punha a pessoa pra correr. Minhas amigas iam em casa e falavam pra mim que ele falava besteira pra elas. E eu sempre com aquela vontade de contar pra minha mãe, mas sempre também morria de medo. Eu torcia pra ela pegar ele no pulo, mas só que isso nunca acontecia. Até em cima da minha tia, mulher do meu tio, ele deu até em cima dela. E isso aconteceu por um bom tempo. Às vezes eu tinha um pensamento muito ruim.
eu tinha um pensamento assim, que eu ficava às vezes horas alimentando esse pensamento. Eu pensava em meter uma faca nele. Sim, eu pensava muitas vezes e ficava alimentando isso dentro de mim, que uma hora qualquer eu ia pegar uma faca e ia enfiar nele sem dó e sem piedade. Mas logo depois eu pedia perdão a Deus por ter esses pensamentos e pedia sabedoria para saber o que fazer. E um dia eu criei coragem, chamei minha irmã, contei tudo a ela. E ela então disse: é melhor contar para a mamãe. É melhor contar tudo para a mamãe. E fomos falar com minha mãe. Nisso já se passavam 9 anos. 9 anos de convivência entre ela e meu padrasto. E uma boa parte desses 9 anos, ele me assediando. No dia em que contamos para a mamãe, eu nunca vi um olhar tão triste igual aquele. Imaginem uma pessoa desabar. É duro de acreditar, mas mamãe nunca tinha percebido. Ou se talvez viu alguma coisa, achou que era mais carinho, né? De padrasto para com a enteada, coisa parecida. Porque quando nós falamos com todas as palavras, eu e a minha irmã, para ela ficou totalmente acabada. Sabe, uma pessoa que fica sem reação, quase que duvidando de tudo aquilo. Mas também ela sabia que jamais iríamos mentir, jamais iríamos inventar uma história. Quando ela conseguiu se recompor, quando ela conseguiu se reerguer ali naquele momento, ela tomou realmente ciência de toda a situação, ela o chamou. Foi uma briga, mas foi uma briga que deu até polícia. Precisou-se chamar a polícia, senão iria acontecer morte mesmo. Mamãe ficou possessa, mamãe ficou revoltada, mamãe ficou simplesmente fora de si. Teve que se chamar a polícia, porque ou ela o matava, ou ele matava ela. Porque olha, os dois, o pau foi feio. Os dois quebraram realmente um pau que, olha, até a polícia precisou vir. E com a ação da polícia, com os policiais ali tentando controlar a situação, por fim, tudo se resolveu. Até encontrarmos um lugar para morar, até arrumarmos um outro lugar para irmos, iríamos viver na mesma casa ali no sítio, porém com os cômodos divididos. Sim, os cômodos seriam divididos ali na casa até arrumarmos um lugar para ir, um lugar para morar. Então, mesmo agora separados, depois daquela briga que quase realmente deu morte, mesmo assim tínhamos que conviver com a presença daquele homem. Por ordem judicial, iríamos morar ali até encontrarmos um outro lugar. Éramos, portanto, obrigados a conviver com ele, mesmo com a casa dividida. Então, sempre que abríamos a porta, lá estava ele escondido, como que a nos observar, como aqui a nos espionar, e sempre com aquele olhar de pessoa que não vale nada. Até que um dia aconteceu a nossa mudança. E eu estava pegando as coisas e colocando no caminhão, quando ele chegou e disse para mim: não vai embora, meu amor. Vamos fugir, fica comigo, vamos embora para Sergipe. Eu olhei bem na cara dele e disse: vai pro inferno, desgraçado, que lá é seu lugar. Lugar de louco, lugar de doente, é lá no inferno. E graças a Deus, eu nunca mais vou ter que olhar na sua cara, nunca mais. E fomos embora. Desde então, eu nunca mais vi esse homem. Soube que ele foi realmente embora para o estado dele, Sergipe, e que lá arrumou uma mulher com 5 filhos,
Ele arrumou uma mulher, é o que nós soubemos, que lá em Sergipe ele arrumou uma mulher com 5 filhos. Torço para que ele não faça nada com esses filhos desta mulher. E que um dia ele pague tudo o que fez comigo e por ter enganado a minha mãe. Eu cheguei a pegar nojo de homem. Sim, eu cheguei a pegar nojo de homem por um bom tempo, porque achava que todos para mim eram iguais a ele. Nojentos, asquerosos. Mas graças a Deus, isso passou. Minha mãe hoje é casada novamente com um homem bom, um homem de verdade, que nos trata como filhos, sim, e que nos respeita muito. Tudo o que eu passei lá atrás me trouxe muitos traumas, mas hoje eu respiro aliviada por saber que ele está bem longe daqui e jamais me fará mal algum, nem para mim e nem para as minhas irmãs e para minha mãe. Espero que um dia ele pague por tudo o que fez, porque a justiça de Deus tarda, mas não falha. E mais cedo ou mais tarde ele vai pagar. Ele tem que pagar. Eu creio nisso. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O padrasto e o trauma em minha vida. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.